Agora sim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui, vamos falar um pouquinho de noção de função, nossa aula 22, certo? As páginas 11 a 14 da apostila. Pessoal, esse é um conteúdo que vocês já viram, certo? Só que de forma sempre um pouco mais superficial e também neste momento nós não vamos aprofundar, certo? O ano que vem, no ensino médio, sim, ele será bem aprofundado. Então, pessoal, o que ele está nos mostrando aqui, certo? Conte a quantidade de quadrinhos vermelhos em cada figura da sequência e registre a resposta, não é? Então, aqui é simples, né? Contar, contar, contar e registrar. Qual será o número de quadradinhos vermelhos da figura 5, certo? Então, assim, a gente está tendo o quê? A gente está tendo uma sequência que ela vai aumentando sempre da mesma forma, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Então, para isso, a gente precisa fazer essa observação. Onde é que nós usamos isso, pessoal? Certo? Um exemplo é uma pessoa que tem um salário fixo mais comissão. Normalmente, as pessoas que trabalham com vendas, o fixo delas sempre é um valor um pouco mais baixo, não é? E elas ganham mesmo com a comissão. Então, elas é que costuma dizer, né? Elas é que vão fazer o trabalho delas, só que depende das vendas que elas vão fazer durante um mês. Então, na própria apostila aqui, nós temos um exemplo, né? O salário mensal de um vendedor de uma loja. O salário mensal dele é 1.800 fixo, e isso se ele vender ou não vender, ele vai ter aquele valor, mais 2% de comissão sobre as vendas que ele fizer. O salário mensal do vendedor depende do valor das vendas realizadas por ele. E a gente sabe, pessoal, é conhecimento de todos, que não adianta, para mim esse 1.800 tá bom, eu não vou vender nada. Não. Quando se trabalha no comércio, se trabalha com vendas, se trabalha com metas, certo? Existe a meta individual, existe a meta da loja e ela precisa ser batida, não é? Então, existe aquela cobrança por parte da gerência para que aquilo seja alcançado. Então, depois aqui nós temos mais dois exemplos, né? O custo de uma ligação telefônica e a duração de um voo. Então, pessoal, aqui, ó, salário mensal, o Y aqui, a gente vai dizer que seria o valor do salário mensal do vendedor, mais a comissão, seria o total. E o salário dele é formado como 1.800 de valor fixo, mais 0,02. Por que é 0,2? Que é 2%. Nós vamos pegar o 2 e dividir por 100. Para que quando a gente faça o cálculo, isso já se dê a resposta. Então, 2 dividido por 100. O que eu faço? Coloco 2, conto 2 zeros, né? O 100 tem 2 zeros. 1, 2, não existe um número assim, a gente precisa colocar a vírgula e o outro zero, certo? Então, transformamos esse número em um número decimal. Para quê? Para que quando eu fizer o meu cálculo, eu já tenha, né? Então, aqui, 1.800 é o valor fixo do salário, 2% de comissão, e o X aqui seria o total das vendas, tudo que ele foi vendendo durante o mês, não é? Ele, como um bom vendedor, ele vai somando lá no seu caderninho para que ele consiga saber se ele atingiu a meta, se não atingiu, não é? E quanto que ele precisa vender para ter aquele salário esperado. Assim como existe em muitos locais também, se tu atingir a meta, eles ainda te dão mais uma premiação. Então, pessoal, as variáveis x e y estão relacionadas por meio de uma função. Para cada valor de x, existe um único valor de y associado. Ou seja, para qualquer que seja o valor feito em vendas, em determinado mês, haverá um único salário mensal correspondente. Então, hoje, se ele vendeu 50 peças, certo? Ele vai ter um salário. No outro mês ele vendeu 68, ele vai ter um salário. O salário dele, ele é o quê? Variável, ele muda conforme as vendas, certo? Vai sempre somar 1.800, que é o fixo, mais, e vamos fazer o cálculo, né? Mais 0,2 vezes o tanto que ele vendeu. Ele vendeu 15 mil, vai multiplicar 0,2
vezes 15.000 e depois vai somar, né? O que a gente tem que se lembrar também da regrinha, que no caso aqui a gente resolve primeiro o quê? A multiplicação, certo? Então a gente vai resolver primeiro multiplicação, depois soma ou subtração, certo?